câncer de mama é considerado uma doença universal. Ela acomete as mulheres em todos os países do mundo. Se estima hoje que mais de 2 milhões de casos ocorram no mundo todos os anos. Nos Estados Unidos, a incidência é muito alta. 1 a cada 8 mulheres irá desenvolver a doença ao longo da vida. No Brasil, os números também são muito importantes. Se estima a cada ano cerca de 60 mil novos casos da doença. Isso equivale a dizer que, em média, a cada 9 minutos, uma brasileira recebe o diagnóstico do câncer de mama. Na região sudeste, ocorrem mais de 30 mil casos, ou seja, mais da metade dos casos de câncer de mama nas mulheres estão na nossa região. O homem também pode ter a doença, porém é 100 vezes mais frequente nas mulheres. Essa doença é considerada multifatorial. Vários fatores de risco podem se associar e desencadear a doença. Esses fatores podem ser divididos em não modificáveis e modificáveis. Os não modificáveis são aqueles que ocorrem inerente da vontade da pessoa. Por exemplo, o fato de ser mulher eleva a incidência 100 vezes mais comparado com o homem. Então, o sexo, o gênero, é um fator de risco não modificável. A hereditariedade também é um fator não modificável. A mulher que tem parentes, principalmente de primeiro grau, mãe, irmã ou filha que tem a doença numa idade jovem, abaixo dos 50 anos, tem um risco maior de desenvolver a doença. Aquelas mulheres que menstruam muito jovens, abaixo dos 11 anos de idade, ou entram na menopausa numa fase muito tardia, acima dos 55 anos de idade, também tem um risco um pouco maior de desenvolver a doença. Outro fator não modificável importante é aquela situação onde a mulher realizou uma biópsia mamária e foi encontrada uma lesão de risco, uma lesão precursora. Isso vai fazer com que se aumente o risco da doença e você não consegue modificar esse fator. A própria constituição mamária é importante. Aquelas mulheres que têm um predomínio do tecido glandular, que são classificadas como pacientes portadoras de mamas densas, têm um risco maior de desenvolver a doença do que aquelas que têm uma menor proporção de tecido glandular, as mamas substituídas por gordura. Então, esses são os principais fatores não modificáveis de risco. E existem aqueles modificáveis, aqueles fatores em que você pode orientar a mulher a reduzir o risco da doença, como, por exemplo, a atividade física. Mulheres que realizam atividade física por mais de 45 minutos, 4 ou 5 vezes por semana, têm uma redução de risco. A redução da ingesta de álcool, nós sabemos que o etilismo, a depender da quantidade da dose diária, também eleva o risco da doença. Então, hábitos saudáveis, atividade física, redução da ingesta de álcool, ingesta de frutas e verduras em maior quantidade, manutenção do peso, né? Índice de massa corpórea normal, são fatores protetores da doença. Mulheres que estão acima do peso, principalmente depois que entram na menopausa, têm um maior risco de desenvolver o câncer de mama. Então, esses são fatores modificáveis que nós podemos orientar nossas pacientes a fim de reduzir o risco. Outro fator muito presente nos tempos atuais é a primeira gravidez em idade tardia. As mulheres postergam a gestação na vida atual. Então, aquelas que têm o primeiro filho após os 35 anos de idade têm um risco maior comparado àquelas que têm filho antes dos 30 anos de idade. Então, se recomenda orientar essas mulheres para ter o primeiro filho numa idade um pouco mais precoce. Isso é considerado um fator protetor de risco. E como, então, fazer o diagnóstico de uma forma inicial, a fim de permitir um tratamento conservador e aumentar as chances de cura? Hoje se emprega a mamografia. Ele é um exame que permite o diagnóstico numa forma inicial na maioria dos casos. Então, as mulheres que têm 40 anos ou mais de idade se recomenda fazer a mamografia todos os anos.
Esse exame pode identificar lesões muito iniciais, talvez meses ou anos antes de desenvolver um nódulo palpável. Então, esse diagnóstico precoce permite uma ação imediata e uma melhora nas chances de cura. Então, a mamografia é o exame recomendado. Então, uma forma fácil de se guardar, de se lembrar, é realizar a mamografia no mês do seu aniversário, todos os anos a partir dos 40 anos de idade. Quando há um achado nesse exame mamográfico da paciente que não tem sintoma algum, se parte para um tratamento da paciente. Esse tratamento inicialmente é cirúrgico, onde deve-se retirar esse nódulo com margem de segurança e posteriormente se discutir se há necessidade de tratamentos complementares. Entre eles, os principais são a quimioterapia, radioterapia e o uso de bloqueador hormonal. A quimioterapia está reservada para as mulheres que têm um risco maior dessa doença se disseminar, se espalhar pelo corpo, e é feita com administrações de medicação nas veias, intravenosa por algum tempo. A radioterapia é um complemento local, então toda mulher que faz uma cirurgia conservadora teve um diagnóstico inicial, se faz uma radiação em toda a mama, reduzindo assim as chances da doença voltar no local. E o bloqueador hormonal é ministrado para aquelas que têm uma doença que respondem ao hormônio. Isso ocorre em 80% das vezes. Então essa mulher vai tomar um comprimido por dia por alguns anos, na maioria das vezes por 5 anos de tratamento. Isso faz com que se reduza o risco da doença retornar em mais de 50%. Raramente, em 10 a 15% das vezes, o câncer é hereditário. É uma herança familiar que vem de mãe para a filha, por exemplo. E nessa situação, na paciente sadia que tem esse risco aumentado, se discute cirurgias redutoras de risco, onde você retiraria grande parte do tecido mamário e realizaria uma reconstrução imediata com prótese. Essa cirurgia redutora de risco está reservada apenas para as pacientes que têm comprovação de alteração genética. Então, existem métodos hoje que se permite a análise do gene, dos principais genes associados com câncer de mama, e para aquelas que apresentam essa mutação, esse gene alterado, se recomenda uma cirurgia redutora de risco. Para as pacientes da população geral, isso não tem indicação. Então, para hoje, você que não tem fator de risco importante, pertence à população geral, faça sua mamografia todos os anos, a partir dos 40 anos de idade. Lembre-se, o câncer de mama tem cura quando diagnosticado inicialmente. Cuide-se.